semana, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. A história narra a oração do profeta Abacuque, considerado entre os menores dos profetas. E através desse contexto, Deus quer falar com você. No capítulo de número 3, no versículo de número 2, diz assim: Senhor, olha a oração que o profeta fez. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Olha a oração do profeta, queridos. Ele dizia mesmo em meio à escassez, em meio a tantas coisas. O profeta Abacuque foi um profeta que viveu muitos anos antes de Cristo. Na época em que o império era dominado pelo rei Nabucodonosor. O império dominante era exatamente o império da Babilônia. Os babilônicos eram muito violentos e trazia muito sofrimento e também muita injustiça ao povo ou aos povos que o dominavam. Abacuque viveu numa época em que seu país, Judá, estava prestes a ser invadida pelos assírios como castigo de Deus pela sua desobediência. Deus lhe havia dito que isso seria, que de fato iria acontecer. E a tarefa de Abacuque era escrever aquilo que Deus estava lhe contando. Em sua bondade, Deus não escondeu nada do profeta Abacuque. Isto é, Deus contou que os babilônicos invadiriam Judá, mas também que os anos depois eles seriam dominados por outros povos. Deus declara que um dia a justiça seria feita. E onde eu quero chegar através desse contexto bíblico? A justiça de Deus um dia chegará para todos que insistem em praticar a injustiça, por pensares que pode sair impunes. Sim, a justiça de Deus, na verdade, chegará para todos nós, por ninguém pode ficar no sofrimento, passando por momentos difíceis, sendo injustiçado por algo, sendo injustiçado. Talvez você está sendo injustiçado no teu trabalho, na tua casa. Talvez você está sendo humilhado. Talvez você esteja aí numa situação, mas Deus está lembrando de você. Mesmo no meio daquele sofrimento, mesmo em meio àquela situação que estava sofrendo o povo de Judá, mesmo eles sendo ameaçados, mas o profeta sabia que por causa das transgressões do povo, por causa da iniquidade, das injustiças, por causa de tantas coisas, Deus se levantou do seu trono E o castigo de Deus agora estava chegando sobre a nação de Judá.
sobre aquele povo que não mais adorava a Deus, que já não oferecia sacrifícios. Muitas pessoas já me perguntaram, dizendo: aonde está Deus no meio desta pandemia? Eu digo para eles: Deus continua no mesmo lugar que quando as pragas veio sobre o Egito, Ele estava ali. Deus continua no mesmo lugar. Tudo que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo, Deus está chamando a atenção do homem ao arrependimento, porque Deus não suporta mais tanto pecado, tanta iniquidade, tanta transgressão humana. O homem se afastando de Deus, o homem se corrompendo na sua iniquidade, na sua ignorância, tantas injustiças. O amor de muitos tem se esfriado, as transgressões humanas têm chegado na presença de Deus, o pecado do ser humano, tantas mortes, tantas coisas terríveis que têm acontecido no mundo inteiro, o pecado do homem. Queridos, Deus está irado com a terra, Deus está irado, o pecado está chegando nas narinas de Deus, o cheiro da maldade. Tantas mortes, pessoas sendo injustiçadas. A gente percebe que o amor de mãe tem se esfriado quando se trata de um pai, de um padrasto, de uma pessoa fazer maldade com uma criança inocente. Filhos destruindo seus pais, matando. Tantas maldades no coração do homem, a corrupção, a ganância. Parece que quanto mais Deus permite as pragas no meio do povo, mais o povo se corrompe, mais o povo corre para o pecado, para a iniquidade. O profeta Abacuque, o único profeta naquele momento, se não fosse o profeta Abacuque em Judá, os sírios, o povo seria destruído por causa da sua maldade, porque Deus iria permitir. Mas o profeta vai rogar a Deus, dizendo: Deus, mesmo na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ele vai dizer assim: Senhor, eu ouvi falar das tuas maravilhas, eu tremo diante dos teus atos, eu tremo diante dos castigos do teu juízo. Ele vai suplicar dizendo: faz as conhecidas em nosso tempo, e mesmo na tua ira, lembra da tua misericórdia. Querido, queridos, se não aconteceu coisas piores no mundo que nós estamos vivendo, porque ainda há justo na terra, porque ainda o povo de Deus estão aqui. Mas se não fosse o povo de Deus, Deus já teria destruído essa terra, cheia de pecado, cheia de iniquidade. Pastor, mas Deus é amor, mas também é justiça. Em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 13 e 14, veja o que está escrito. O próprio Deus, ele diz assim: se eu encerrar os céus, ou se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo. Aí ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Deus está despertando o homem. Deus está despertando o que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando. Deus está chamando a atenção do homem. Deus está fazendo a terra tremer. Deus está fazendo qualquer coisa. Ele está chamando, está dizendo: ei, te arrependa, me aceite. Mas a gente percebe que o homem está se afastando de Deus, não querem saber. Mas os profetas estão profetizando, estão pregando. Os homens de Deus estão levando a palavra de Deus. As pessoas preferem correr para um shopping quando diz assim: já está funcionando. Os shoppings ficam lotados. Quando o governo, quando o prefeito, quando as autoridades dizem assim: está aberto a cidade, as lojas, superlota o centro. Que bom seria se essas mesmas pessoas corressem para dentro da igreja. Que bom seria se o povo viesse agradecer e a dizer: Deus, obrigado porque eu estou vivo, mesmo na tua ira, mas tu teve misericórdia de mim, teve misericórdia da minha casa, da minha família. Gente, você que está nos acompanhando agora através desta live, procure ficar firme. Jesus está voltando. Todas as profecias que narram, tudo que está escrito, nós estamos vivendo os princípios de dores. Jesus está às portas. Não tem mais como fugir desta realidade. Os pastores, os homens de Deus estão suplicando a Deus misericórdia. Nós estamos vivendo como viveu Abacuque naquela época, onde o pecado imperava, onde a iniquidade era terrível. E Deus só não deixou o pior acontecer. Deus não permitiu o seu juízo vir por causa de um profeta que suplicou. E ainda hoje a voz ecoa, a oração do profeta Abacuque ecoa dizendo: mesmo na tua ira, lembra da tua misericórdia. Aí ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazem conhecida. Queridos, que você possa guardar esta palavra no teu coração, que nós possamos se aproximar muito mais de Deus. Esta pandemia que o mundo está vivendo hoje, esta situação, as mortes, tantas coisas, é lamentável. As consequências vêm. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda resta esperança. A esperança, sim. Jesus ainda não veio. E se Ele ainda não veio, Ele está dando oportunidade para que o homem se arrependa, para que o homem reconheça que ele precisa de Deus, que não existe outra alternativa, não existe outra escolha. A única escolha, a única saída é Jesus. É Jesus. Não existe, é Jesus. A única solução é Jesus, não tem como. A gente percebe que aqueles que correm para os braços de Jesus, mesmo afligido por causa da Covid-19, Jesus ainda cura. Quem reconhece ainda recebe o escape, não morre. Mas quem não reconhece, prefere ter a sua postura, prefere a sua soberba, acaba desfalecendo. A morte chega. Se tem uma coisa que Deus é, Ele é justo, Ele é misericordioso. Vamos buscar a presença de Deus agora. Inclina a tua cabeça. Você que está afastado do Evangelho, volte para Jesus. Entregue tua vida para Deus agora nesta live.
Diga para Deus: Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Obrigado porque eu estou vivo. Nós estamos vivendo no meio de um bombardeio. A gente não sabe. Não é máscara que vai nos proteger, não é o álcool gel, não é a vacina. Tem muitas pessoas aí acreditando. É lógico que nós devemos ter cuidado, sim, orar e vigiar, mas tem muitas pessoas depositando a sua fé, a sua crença nessas coisas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. A única alternativa, a única opção é Deus, é chegar a Ele, é buscar a presença dEle. Se não for Deus para nos proteger neste momento, quem vai nos proteger? A humanidade precisa saber disso, precisa reconhecer o poder de Deus, precisa parar de viver uma vida de pecado, de iniquidade, de soberba, de ignorância, de pecado. A imoralidade está terrível, o pecado está terrível, minha gente. Os homens em si perderam o controle, as autoridades perderam o controle. O mundo parece que está de cabeça para baixo. Os homens hoje estão discutindo a mudança do clima. Os homens hoje estão discutindo este mal, esta doença chamada Covid. Os homens não sabem mais como fazer. A única solução é Jesus. É o homem se voltar para Deus. É o homem reconhecer que ele precisa de Deus. Precisa de Deus. Se todos tivessem já feito isso, se a humanidade já tivesse reconhecido a doença, o mal já tinha ido embora. Porque o próprio Deus diz assim. Ele diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É verdade. Você que está afastado do Evangelho, inclina a tua cabeça agora. Diga para Deus assim: meu Deus, perdoa meus pecados. Meu Deus, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. Mesmo fraca, mas o Senhor tem tido misericórdia. Eu estou vivo, nós estamos vivos. A doença passa, mas o Senhor não permite os males nos afligir. Você está vivo porque Deus está preservando a tua vida, a nossa casa, a nossa família. E mesmo que você tenha sido afligido, Jesus vai curar você, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores. Meu Deus, receba esta pessoa agora, que está entregando a sua vida a Ti como o único suficiente Salvador da sua alma. Abençoa, cura quem está doente. Esta pessoa que foi desenganado pela medicina, esta pessoa, meu Deus, que está vivendo momentos difíceis, momentos cruciais da vida, momentos constrangedores, problemas, situações. Cura quem está desenganado, Senhor. Cura quem está aí, Senhor, sofrendo. Tu tens o poder de curar. Enxuga as lágrimas desta pessoa que chora. Senhor, Tu és a paz para este coração aflito, para este coração angustiado. Levanta quem está caído. Eu te peço para que Teu nome seja glorificado, exaltado, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor, o Deus que peleja, o Deus que abençoa, em nome de Jesus. Amém, querido.